Olá, turma, bacana, beleza? A partir de hoje, iremos adentrar no tópico relacionado à unidade de concentração das soluções, beleza? Adiante, segue aí. A primeira unidade de concentração que a gente vai abordar é a chamada concentração comum, que também pode ser denominada de concentração em grama por litro. Matematicamente, essa concentração comum, ou também chamada concentração em gramas por litro, pode ser representada da seguinte maneira. Aliás, pode não, vai ser representada da seguinte maneira, ok? Concentração, o Czão de concentração comum, tá? Czão, lembra? Czão de concentração comum vai ser igual a divisão, a razão, entre massa do soluto. A massa do soluto eu vou representar por M e o índice 1, M1, tá? Esse M1 representa o M, massa, índice 1 representa dado relacionado ao soluto. Então, M1, massa do soluto, dividido sobre o volume da solução como um todo. Beleza? Atentamos para o seguinte detalhe. Toda vez que estivermos trabalhando com o índice 1, esse valor, esse dado refere-se ao soluto. Em contrapartida, quando a gente estiver trabalhando com o índice 2, esse dado refere-se a alguma informação relacionada ao solvente. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com M1, então é a massa relacionada ao soluto. Se estiver trabalhando com M2, então é a massa relacionada ao solvente. Então, se atentem a essa simbologia e essas regras, beleza? Mas a priori, concentração comum, eis aí a expressão matemática da concentração comum, ok? Concentração comum, Czão vai ser igual a razão, a divisão entre massa do soluto sobre o volume da solução. A massa em gramas e o volume em litros. Por isso que a unidade de medida da concentração comum é gramas barra litro, gramas por litro, beleza? Adiante. Vamos a essa situação aí, esse exemplo aí, um exemplo bem trivial, ok? Num primeiro momento, vamos trabalhar com exemplos básicos e bem triviais, depois vamos aumentar um pouquinho o nível, beleza? Então, bora lá. Exemplo. A concentração em gramas por litro, ó, se está falando em concentração em gramas por litro, então a gente já aborda logo, é concentração comum, ok? Por quê? Porque a unidade de medida da concentração comum é em gramas por litro. E, além do mais, a concentração comum também é denominada concentração em gramas por litro. Então, tá aí. Qual a concentração em grama por litro de uma solução que foi obtida dissolvendo-se 100 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, em 400 ml de água? Num primeiro momento, é interessante salientar e observar e identificar os componentes aí da solução. Beleza? Foi o que aconteceu aí. Foram dissolvidos 100 gramas de hidróxido de sódio, NaOH. Tá ok? NaOH. Beleza? Lembrem-se que a parte em uma solução que se dissolve é chamada de quê? Soluto. Então, 100 gramas de hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio, esse cara aí que vai ser dissolvido, faz o papel de quem na solução? Do soluto. E quanto é que eu tenho dele? 100 gramas. Então, essas 100 gramas aí refere-se o quê? A massa do soluto. Então, M1, a massa do soluto aí seria o quê? 100 gramas. Beleza? Essas 100 gramas de hidróxido de sódio foram dissolvidos em 400 ml de água. A água aí faz o papel do solvente. Beleza? Faz o papel do solvente. Logo, o volume da solução vai ser 400 ml. Beleza? Mas, porém, temos um detalhe importante a ser observado. As unidades de medida. Atentai bem. Observa que a massa do soluto é em gramas. Então, tá ok aqui. 100 gramas. Unidade está perfeitamente correto. Observa que o volume tem 100 litros e o enunciado me deu o volume em ml.
e me interessa em litros. Unidade da concentração comum relacionada ao volume é em litros. Então eu tenho que transformar esse ml em litros. Lembrem-se que 1 litro equivale o quê? A 1000 ml. Tá ok? Equivale a 1000 ml. 1 litro equivale a 1000 ml. Beleza? Então toda vez que eu quiser transformar ml para litro, é só pegar o valor em ml e dividir por 1000. Logo, então, vou pegar esses 400 ml, dividir por 1000. Ok? Novamente, toda vez que necessitarmos transformar ml para litro, pega o valor em ml e divide por 1000. No caso é 400 ml, vou dividir por 1000. Ó, cancela esses zeros aqui com esse aqui. Sobrou o quê? 4 por 10 deu o que? 0,4 litros, beleza? Volume 0,4 litros. Então vamos lá. Sei a massa do soluto, sei o volume da solução. A expressão é essa daqui, concentração comum igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Beleza? Então bora lá. C, a questão pede qual é a concentração em grama por litro, ou seja, ele quer o Czão, concentração comum. C vai ser igual a massa do soluto, que é 100 gramas, o volume da solução, que nós calculamos, 0,4 ou 0,40 litros, tá? Beleza? Então vai ficar 100 dividido por 0,4 ou 0,40 litros, tanto faz, vai dar o quê? Justamente 250 gramas por litro. Eis aí a concentração da solução obtida. Czão, concentração comum, igual a 250 gramas por litro. Ou seja, a cada 1 litro da solução, a cada 1 litro dessa solução, eu vou poder o quê? Dissolver 250 gramas de hidróxido de sódio. Dessa maneira que a gente pode estar interpretando a leitura também dessa concentração. Novamente, 250 gramas por litro. Ou seja, a cada litro da solução, eu vou encontrar 250 gramas de hidróxido de sódio, soda cáustica. Beleza? Outra concentração é a chamada densidade. Lembrem-se que densidade é uma relação entre massa e volume. Beleza? Assim como também a concentração comum anteriormente é uma relação entre massa e volume. Só que a densidade é uma relação entre a massa da solução sobre o volume da solução. Então, densidade é a relação entre a massa da solução dividido sobre o volume da solução. Ok? Se atentar aí para esse detalhe aí. Situação. Foram preparados 100 ml de uma solução dissolvendo-se 1 grama de um sal em 100 gramas de água. Calcule-se essa densidade em gramas por litro. Então, vamos lá. Eis os dados aí do enunciado. Bora de destacar. Foram preparados 100 ml de uma solução. Então, sei que o volume da solução vai ser 100 ml. Observa que o enunciado que é o quê? Calcule a densidade em o quê? Em gramas por litro, a massa em gramas e o volume em litros. Então, bora transformar logo esse volume para litro. Como é que faz? Pega o valor em ml, que é 100, divide por 1000. Ó, vai ficar o quê? Vai ficar o quê então? 1 para 10, 0,1 litros. Beleza? Então, volume, nós já sabemos aqui que é, no caso, 0,1 litros. Beleza? O que mais podemos destacar aí? Dissolvendo-se 1 grama de um sal. Lembre-se, aquele componente que se dissolve, faz o papel de se dissolver uma solução, é quem? Justamente o soluto. Então, 1 grama de um sal, então o que é que vai ser dissolvido aí? 1 grama de um sal. Então, esse sal é o soluto. Ele vai ser dissolvido na solução. Aquele componente que é dissolvido na solução
faz o papel do soluto. Então, aqui a massa do soluto, que eu vou representar por M1, é 1 grama, beleza? Dissolvendo-se 1 grama de sal em 100 gramas de água. A água faz o papel do solvente, ou seja, é o componente que vai dissolver. Aquele componente em maior proporção, em maior quantidade e capaz de dissolver é o solvente. Então, a massa do solvente aí, que eu vou representar por M2, tá? E quem faz o papel do solvente aí é a água. Nós temos 100 gramas de água. Então, beleza. Só que ele quer o quê? A densidade, não é isso? A densidade, lembrem-se, é a relação entre a massa da solução sobre o volume da solução. Então, bora lá. Densidade vai ser igual a... E, pessoal, a massa de uma solução nada mais é que a massa do soluto e a massa do solvente, a soma dos dois, não é isso? Uma solução é formada sempre por dois componentes, o soluto e o solvente. Então, a massa total de uma solução é a soma da massa do soluto, do M1, mais a soma da massa do solvente, o M2. Ok? O M1 é 1 grama. O M2 é 100 gramas. Então, massa da solução, 101 gramas. Beleza? E o volume em litros que nós já encontramos, 0,1 litros. Logo, essa divisão aí, pessoal, vai dar 1.010 gramas por litro de densidade. Ok? Belezeira? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até as demais concentrações que a gente vai abordar mais adiante. Muito grato pela atenção. Dúvidas, estou à disposição. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Fui, pessoal.